direto aqui do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, bastante elitizado, né, César? Verdade. Que é sobre pedras preciosas. Nós estamos aqui com meu amigo César Augusto Maia, que é um gemólogo, que é um cara fantástico. Vocês vão gostar, então fica com a gente. César, conta pra gente o que é isso, que mercado é esse, que oportunidades existem. Eu me lembro muito do meu avô falando em diamante, das riquezas do Brasil. Me lembro do seu Eliezer falando nas prospecções. Sim. E que ele descobria e não era minério, e aí não interessava para a empresa, mas isso existia e existe no Brasil. Conta para a gente dessa riqueza toda. O Brasil é um país privilegiado, né? Você falou que é uma matéria, eu não vou dizer que de pessoas privilegiadas, mas ecléticas, porque o desconhecimento é muito grande. O Brasil teve, em 1729, o primeiro diamante descoberto, né? E desde lá tem trabalhado esse mercado de uma maneira, eu digo, não tão competente quanto os outros países. Os investidores não olham isso com tão bons olhos como veem no minério de ferro, como veem na bauxita, na cassiterita. As pedras preciosas, o Brasil é o maior fornecedor mundial de pedras preciosas. São 108 tipos diferentes de gemas, né? A ANM, Agência Nacional de Mineração, em 2022, relatou que o Brasil enviou mais de milhares de toneladas, 670 mil toneladas de pedras preciosas, o que alcançou mais de 36 milhões de reais. Quer dizer, é um mercado que deve se dar atenção. Caramba, é muita coisa, é muita coisa. E como é que esse mercado funciona? Quem é o profissional que analisa essas pedras? Eu fico imaginando, né? Uhum. A gente Serra Pelada e os vários alegrias de muitos, tristeza de outros, né? Seja por não encontrar ou por ser enganado ali naquele ecossistema de essa pedra não vale, ou essa outra não é tão boa. Como é que funciona isso, César? A parte metais é uma coisa bem mais simples do que pedras preciosas, né? Você falou de Serra Pelada, o ouro, ele tem variações de teor. Então, é uma questão só de purificar. O ouro é sempre o ouro, a Bolsa aí está botando o ouro lá em cima por causa desses momentos políticos internacionais. Mas o ouro é uma coisa bem simples. Ouro, prata, platina, são materiais fáceis de lidar. Mas as pedras não. As pessoas não têm noção que um diamante, que é o exemplo que todo mundo gosta de falar, né? Existem diamantes que são industriais e diamantes de alta qualidade. Então você tem diamantes que podem valer R$10 o quilate, ou até menos, né? Dependendo do tamanho. E tem diamantes que podem valer mais de $200 mil o quilate. E o quilate é 0,2 gramas. Você imagina, uma coisa mínima, mas que tem um alto valor. E aí, fora o diamante, o Brasil, como eu falei, 108 tipos diferentes de gemas, ainda conta com as esmeraldas, com as alexandritas, que são raríssimas, com as turmalinas paraíbas, que são reconhecidas no mundo inteiro. Às vezes são pedras que têm um valor muito grande. E, lamentavelmente, o Brasil é um grande fornecedor de pedras brutas. Ele não beneficia. As joalherias não trabalham pedras para serem lapidadas. Então, isso é mandado para Antuérpia, para os Estados Unidos, para a Índia, para vários lugares para se beneficiar, e aí se recompra com valor bem superior ao que foi vendido. H. Stern, Sara Joias, eles não fazem isso aqui no Brasil? Não, eles
o volume que eles trabalham é muito pequeno em relação à produção do Brasil. Sim. Você falou, a Gaster, super tradicional, né? Foi um dos desbravadores do Brasil que levou a marca Brasil para fora. Esse daí é condição sine qua non de realmente ter contribuído, mas é muito pouco para o volume. Você tem países como Antuérpia que movimentam milhões de dólares por dia. O Brasil, o que eles fazem por dia deve ser o ano do Brasil na venda. E eles vendem isso por dia. É uma coisa realmente significativa se o Brasil levasse isso com coerência. Falta lapidadores, falta cravadores, vários profissionais, né? Que a pedra preciosa tem que ter um trato, como eu disse. Tem algumas que têm um valor bem inferior, que a qualidade é inferior, e tem outras de um valor muito superior. Então tem que ter quem entenda dessa matéria. O gemólogo, que é o meu caso, é um estudioso de pedras preciosas. Ele entende, ele classifica e identifica a pedra. Exatamente para você chegar num corte e numa cravação, numa joia. Então ele pode classificar isso antes, no bruto. Essa é a função maior do gemólogo e é necessária, porque muitas vezes você tem uma coisa milionária na mão e não sabe identificar. Ô César, você está falando, essas pedras saem para serem lapidadas fora do Brasil, você precisa da pessoa que faz ali a pedra, ela vai... É um ornamento, não sei se é o termo adequado, é um ornamento de um cordão, de uma gargantilha, de uma pulseira, de um anel. De um brinco. De uma criação de uma casa de joias. Sim. Mas é um profissional específico que faz a cravação. Sim. Dessa pedra. É uma das mãos de obras mais preocupantes, porque além da lapidação, né, que é importantíssimo, se a pessoa não souber lapidar, ele pode explodir ou destruir uma pedra, alejar a pedra, e você tem uma perda de um material que você não recupera mais. O cravador também é importantíssimo, porque tem cravações, pedras sensíveis que você tem que saber cravar, porque se você apertar as garras que as seguram, pode também quebrar. Tem até a responsabilidade envolvida a isso. O cravador, se ele perder a pedra, ele paga. Você imagina, é uma mão de obra que tem que ter qualidade, né? E sim, o mercado de joias é o mercado da moda. O Brasil tem, inclusive, novas empresas. Tem um caso de duas moças que estudaram, inclusive, fora do Brasil, que criaram uma joalheria aproveitando os materiais já de outras joias. É o que, por exemplo, a Vivara faz. Ela recebe joias e como pagamento das próprias joias que ela pode. Isso é uma maneira ética de você aproveitar o material e contribuir para o meio ambiente. Porque... E eles vão retrofitar isso. Exatamente, eles fazem isso. E fazem muito bem feito, né? E não só ela, tem várias no mundo que fazem. Eu dei um exemplo aqui porque a gente tem que dar parabéns pelos brasileiros que fazem esse trabalho. É muito legal. E como é que você vê... Você falou da dificuldade ali de se fazer isso no Brasil. Como que isso poderia ser melhor trabalhado no Brasil? E o que falta para isso ser melhor trabalhado no Brasil? Falta só profissional? Falta regulação? Falta... O que falta se a pedra é explorada aqui no país? E essa riqueza pode ficar no país. Ricardo, o setor mineral, quando você fala de um minerador, de um garimpeiro, a primeira imagem que vem para as pessoas é uma pessoa que está poluindo o meio ambiente e destruindo a natureza. Infelizmente, essa é a primeira visão. Totalmente equivocada. Por que equivocado? Porque esse é um trabalhador que vive da terra, é como um agricultor. Só que ele não está numa grande fazenda com um monte de tratores. Ele está ali sobrevivendo, muitas vezes expondo a sua saúde, a da sua família, e nós temos milhões de garimpeiros e trabalhadores no setor mineral. Falta regulação? Sim. Os órgãos brasileiros já melhoraram muito a parte de avanço da velocidade de registros, né? Na lavra garimpeira, nas localidades com o registro do subsolo, né? Tudo isso já melhorou muito, mas a gente tem muito mais para fazer.
Isso tudo envolve conhecimento que já existe e só que ser colocado no Brasil. Falta atenção. Nós temos um trabalho com uma determinada personalidade, né? uma deputada, que estamos buscando fazer o registro, um novo registro das localidades do Brasil, que é importantíssimo. Porque como você tem isso em vários locais e você quer regularizar, você tem que começar pelos registros. Enquanto isso ficar desconhecido, acontece o que a gente vê aí. A Polícia Federal desce num garimpo, né, fazendo o seu trabalho, ali é um ambiente hostil, e eles não perguntam nada a ninguém. Eles simplesmente querem eliminar aquele pessoal dali. Mas se tivesse regularizado, se tiver o registro, se tiver mapeado pela Polícia Federal, ele vai saber o que é legítimo e o que é ilegítimo. Então falta um pouco de regulação, né? Muita, mas é muita, não é pouco, não, é muita. Só que é uma área milionária. Eu estou falando de milhões. É uma coisa que uma pedra... Se você tiver um diamante vermelho do tamanho de uma tampa de caneta, ele pode valer $200 mil. Um negócio pequeno, uma tampinha aqui de fundo da caneta, ou no mínimo isso. Se tiver qualidade, ele pode ser muito superior a isso. Então é uma coisa que é o desejo de muitos. E facilmente é corrompido as pessoas. Então fica aquele mercado negro alimentado. O Brasil, lamentavelmente, deveria dar atenção a isso, porque a gente está falando de divisas de um país. Segurança jurídica, né, César? A gente fez aqui uma discussão... Educação, segurança jurídica, principalmente educação do povo, porque o brasileiro não sabe o que ele tem de riqueza mineral. Isso passa, o pessoal sabe a telenovela, sabe de tudo, todos eles têm valor, mas o brasileiro não tem. Antigamente, na nossa infância, a gente tinha um Globo Repórter, né? Não sou saudosista, mas a gente tinha pelo menos um vestígio das riquezas do nosso país, né? E essas coisas deixaram de ter o valor, e isso é ruim. Isso é ruim porque a gente pode estar muito mais à frente do que a gente está e estamos deixando passar. Eu estou aqui como vice-presidente de negócios e sustentabilidade da associação. Você tocou num tema muito Sim. importante, que é falando que é sustentável, foi a tradução Sim. que eu fiz do que você disse. E assim como numa produção rural, você, por vezes, faz o arranquio de uma árvore, de 2, de 10, de 100 árvores, você tem a compensação Exato. disso, que é sempre plantar e cuidar de muito mais árvores, talvez uma relação de 1 para 10 a cada que você tira, isso em cada região. De forma legítima. Você vai compensar isso fazendo uma regeneração. Você não planta a árvore que você tirou, você planta 10 ou mais árvores para cada árvore que você tirou. Como é que isso acontece no garimpo? Porque no garimpo há uma escavação, você Sim. mexe o solo. Como é que acontece a hora que entende que naquele garimpo já não sai mais pedra? Isso daí é um estudo, né? Isso se faz um estudo de viabilidade. Tem minas que demoram 300 anos. Nós temos exemplo lá e continua explorando. Da mina na Rússia, que tem uma que está 40 anos já existente e ainda tem muitos anos, mais 300 anos para ser explorada. O Brasil tem a mina de Braúna, que acabou de ser descoberta. Onde é isso? Bahia. Tá. Espetacular. Pouca gente sabe, né? Ninguém sabe. Não. É uma mina que é primária, dentro de um kimberlito primário, primeiro da América Latina. Dentro, né? de um kimberlito, que é uma área que tem a formação, o diamante está dentro de uma rocha, que é o kimberlito, e ela vai ser de área primária. O que é isso? Você vai explorar direto essa rocha. No Brasil, a maioria é aluvião, aquelas terras que a erosão já passou. Então, nós temos essa riqueza maravilhosa no nosso país. Existe, sim, muitas necessidades, né? Você controlar o tempo de exploração é um cálculo industrial, é como uma mina de bauxita, uma mina de ferro, você vai de forma gradativa indo explorando e tirando, porque o diamante ele é pequeno, você passa numa esteira toneladas para tirar 1 quilate,
Isso se não for dezenas de toneladas, a gente está falando de novo, o quilate é 0,2 da grama, mas o processo industrial está bem calculado para dar lucro, né? E nós temos aqui no Brasil coisas maravilhosas que todo mundo quer. Lamento muito que não se dê atenção para cuidar, para fazer essa compensação da maneira correta, né? Porque não só está nessa área, por exemplo, Braúna é um gigante, mas tem muitos outros locais que são esses que levam a fama de degradação do meio ambiente, o uso de mercúrio, erosões provocadas, pessoas, famílias contaminando rios que descem e contaminam cidades. A gente já teve o acidente, né, da mina da Vale do Rio Doce, que foi uma coisa terrível, mas aquilo é imenso. Agora imagina que isso também é feito de maneira pequena e ninguém vê. Tá? Então é importante zelar. Por isso que o registro que nós pretendemos fazer e que estamos buscando fazer, né, conversar com o Ministério, levar isso de uma maneira profissional, é para registrar regiões e registrar profissionais, porque esse é um público carente. Eles têm a necessidade de ter a sua regulação, e isso é importantíssimo. E é um meio financeiro muito interessante que dá lucro. Então, eu acho que compensa um lado e o outro. No desenvolvimento, a organização sempre compensa. O Mauro Viegas esteve aqui conversando com a gente sobre a questão de infraestrutura e dizendo, Ricardo, o que falta no Brasil é aquilo que eu e você sabemos, né, César? Planejamento. Sim. Planejamento. Então, você analisar o que o meu avô há 30 anos já falava, que há muito diamante no Brasil e tudo mais, sim. O seu Eliezer Batista, quando fazia as prospecções pela Vale do Rio Doce, pelo Ministério de Minas e Energia, isso já existe um mapeamento há um bom tempo. Precisa se avaliar direitinho, fazer um mapa de riscos e planejar essa recuperação. De que forma será a compensação, né, dessa área que vai ser explorada, vai servir de área de exploração dessas pedras. E eu acho que faz bastante sentido, César, essa nossa conversa, para a gente até entender como é que a gente, como sociedade civil organizada, como é que o Centro de Negócios da Associação Comercial consegue ajudar a esse tipo de operação, a buscar uma legislação, uma normatização para que dê fluxo ao crescimento, né? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, H Externo uma referência, Sara Joias outra referência que nós temos e várias outras. O Rio de Janeiro é o ponto focal de visitação de estrangeiros no país. Sim. Que eles venham a comprar produtos já com maior valor agregado do que simplesmente, talvez, quem sabe, cooptar uma pessoa que está fazendo a exploração lá no Pará e simplesmente levar essa pedra para fora, de forma legal ou ilegal, e vazarem as nossas divisas e vazarem a riqueza do nosso povo, da nossa nação, simplesmente sem deixar o recurso que é a compensação por essa rocha, por essa pedra, está saindo do país. De que forma que a gente consegue somar com esse seu segmento para que a gente ajude a trazer uma legislação? A gente costuma falar, César, eu costumo dizer aqui que a gente tem que parar de votar no amigo do bairro. Sim. Aquele cara que é um cara extraordinário para a gente tomar um café, bater papo, falar de futebol. O Flamengo ganhou, o Vasco perdeu, o Fluminense empatou, o Corinthians não jogou. Mas será que essas pessoas conseguem levar a discussão de um tema tão importante para a nossa sociedade como é a exploração de joias, a exploração de pedras e a produção de joias? Será que ele tem capacidade para entender o que o César Augusto Maia vai explicar com relação àquela produção,
aquela exploração? Ou será que a gente tem que trazer alguém que tenha mais capacidade intelectual? Aquela grande discussão, né, do Brasil. Eu acho que passa por aí, né, César? Sim. Nós somos amigos há muitos anos, né? A gente não vai denunciar a nossa idade, mas tem algumas décadas. O Brasil tem tudo para fazer. Nós temos pessoas altamente competentes, capacidade intelectual, técnica, mas, infelizmente, falta a atenção para esse setor. A atenção é principal. Eu acho que é o conhecimento. Quando você transmite, as pessoas começam a dar atenção. É esse trabalho que você está fazendo aqui comigo, efetivamente. Está me dando um espaço, eu agradeço muito estar aqui, para poder falar e transmitir. A casa, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, a casa tradicional, é um baita megafone que pode nos ajudar. Trazer deputados, senadores, pessoas de interesse que podem mexer na lei. Porque isso é uma questão de regulação. Tem o interesse de pegar essas centenas ou milhares de famílias e botar elas regulares. Porque é um mercado muito grande. Como você falou, muita coisa sai sem se ver. A gente está falando desde a época dos bandeirantes, que começou eles procurando ouro e diamante aqui. Aquela piadinha, né? Portugal, devolve o nosso ouro. Exato. A gente vai continuar reclamando disso quanto tempo? Não tem que reclamar mais disso, porque não vai ter jeito. Você tem. Mas não desse ouro, mas da pedra. Sim, tem que fazer agora. Porque você imagina a superfície da Terra, a profundidade que se faz uma escavação, um diamante está a 150 quilômetros de profundidade. Agora descobriram uma mina, como eu te falei, de Braúna, recente, mas tem muito mais para se descobrir, tem coisas que não querem nem descobrir, que é melhor continuar fechado. Então nós teríamos condições fáceis de resolver muita coisa no Brasil e não precisava ficar buscando muita coisa do lado de fora. Ações do lado de fora, recursos do lado de fora, porque a gente sabe que isso é uma manobra. Mas aqui dentro nós temos tudo para isso funcionar. Por isso que a consciência, a educação, Ricardo, sempre é educação. A educação resolve um monte de problemas. A manutenção socioambiental, a parte de segurança, a parte de humanidade. A educação ajuda a tudo. O Brasil sempre tem uma falha muito grande, que é a educação. Isso que a gente está fazendo é uma maneira de informar o que é dar conhecimento, né? E faz parte da educação. Então, eu tenho um trabalho que eu já venho carregando há muitos anos, porque eu tenho um instituto que tem 35 anos, o Instituto Latino-Americano, né, que esteve aqui dentro da Associação Comercial por muitos anos, né, trabalhando. O Instituto Latino-Americano tem um trabalho de criar incubadoras. Nós criamos várias incubadoras. Criamos agora uma joalheria para desenvolver a parte de joias do Brasil. Designer nosso, aproveitando joias já existentes, para não haver esse desgaste da natureza. Mas não é só... Economia circular. Economia circular. Mas a gente não pode bloquear o mineral que está embaixo da terra. Isso é um erro. O Brasil tem esse material, tem que fazer de forma responsável, não se deixar bloquear, porque vai estragar o meio ambiente, é mentira. Tem muito mais coisas que estragam o meio ambiente do que uma perfuração num subsolo de uma mina. Temos os motores, os engarrafamentos estão aí, ninguém para a indústria automotiva. Então, tem coisas que são convenientes. Então, a gente deve levar a sério isso, de maneira responsável. Então, o Brasil tem um potencial milionário, trilionário, se falarmos num período de um ano, que está deixando de lado, que está saindo pelas fronteiras e ninguém está vendo. Lamentavelmente, é uma realidade. A gente não vai apontar os problemas, a gente tem que achar as soluções, né? Isso é importante. Isso aí, César. Esse é o caminho da gente encontrar. Sabe que a gente tem conversado muito aqui, por exemplo, sobre economia azul. Sim. E muita gente ainda não sabe o tamanho dessa economia azul. O que isso pode trazer de vantagens para a gente? Esse seu segmento é um segmento que a gente precisa entender mais, porque ele é gigante e permeia a mente dos líderes mundiais que estão adquirindo joias. Ricardo, Segunda Guerra Mundial,
se você estudar, várias coisas foram financiadas pelas grandes indústrias de joias. A gente tem a De Beers e tem outras. Estou citando uma delas. As pessoas não estudam. As pessoas não sabem de onde vem um diamante, não sabem de onde vem uma esmeralda, a sua formação. A gente está falando de milhões de anos, de profundidades absurdas, de pressão. É uma coisa muito valorosa, que o mundo do lado de fora sabe o valor. Isso serve como lastro de muitas coisas, igual o ouro. Infelizmente, nós temos o hábito brasileiro de mandar coisas para fora e não beneficiar. Você vê que a nossa maior riqueza é a produção de alimentos no Brasil, que é uma área maravilhosa. Eu tenho que bater palmas para a pecuária e a agricultura do Brasil, mas não é só isso. A mineração também passa por isso. Nós temos casos de embarcações de 40, 50 mil toneladas pegando minério do Brasil, levando para fora, e muitas vezes dentro desse minério tem coisas que nós não temos aqui dentro do Brasil, Ricardo. Presta atenção. Nós não temos dentro do Brasil laboratórios que identifiquem certos materiais. Eu já passei por várias vezes por esse problema, de ter que mandar um material para fora ou desistir porque eles não conseguem, eles não têm aparelhos. Olha, a gente está falando do ano de 2024. Esses aparelhos já existem há muito tempo, mas os laboratórios não têm esses aparelhos. A gente não consegue identificar. Eu posso dar vários exemplos. O ósmio é um dos produtos que não consegue ser identificado pelos equipamentos do Brasil. E a gente está falando de um material que vale 40 vezes o preço do ouro. E aí você vai dizer, ele sai como? Agora, usa a imaginação, porque eu não estou lá para ser testemunha, mas sai. Ano passado, ou foi no início desse ano, uma entidade que está na Suíça e que está na Alemanha veio para o Brasil, que é o Instituto ligado ao ósmio. Então você tem várias coisas, riquezas absurdas. Instituto ligado diretamente a um tipo de pedra. A um tipo de mineral, tá, né, que é raríssimo. Que é feito placas, porque ele é altamente contaminante, tá? Ele tem que ser cristalizado. Mas tem isso e tem muitas outras coisas, né? Você tem pedras. O Brasil é riquíssimo em esmeraldas. As esmeraldas brasileiras, nós tivemos agora, no dia 25 do mês retrasado, depois de duras penas, um leilão que aconteceu num acaso, mas foi muito útil para dar publicidade e reacender uma bandeira do valor das pedras brasileiras, uma pedra bruta, uma canga, que é uma rocha grande, com as inclusões daquele mineral, no caso esmeralda, foi apreendida no aeroporto de Campinas, em São Paulo, se eu não me engano, e entrou em leilão. Ficou 2 anos apreendida, foram chamadas várias pessoas. A pedra foi vendida, arrematada por 175 milhões de reais. Como diz a maioria, eu chutava isso daí e não dizia que valia nada. Teve outros casos no Brasil. Essa entidade que nós criamos, a empresa de joalheria, a Ornametais, que é Ouro Joias, que é a nossa, está se destacando aí no nosso trabalho de joalheria e refazendo materiais de antigas joias. Nós, ao mesmo tempo, criamos um leilão chamado BID Leilão, BID Leilão, no singular, hífen, BID, tracinho, leilão. Para quê? Para exatamente fazer os leilões dessas pedras. Porque chamou a atenção e as pessoas não têm o caminho de negociar. Eles perdem, eles são roubados, são convencidos de levar para o exterior de uma forma irregular. Você não imagina esse mercado no Brasil, é imenso. E a gente tenta dar a publicidade, como a gente está fazendo aqui, e a educação, que é falar sobre o assunto, para poder discutir e trazer essas pessoas para evitarem de fazer da maneira errada. Porque a clandestinidade nunca é o melhor caminho. César, o que a gente precisa fazer para ter uma Piaget, uma Bulgari, uma Cartier, sim, aqui no Brasil, uma Pandora, uma Tiffany's? A gente vê as lojas aqui no Brasil, não sei se eles têm, sim, alguma operação realmente de fabricação aqui de joias, esses são todos importados. O que a gente precisa fazer para aumentar esse mercado? Escolas. Volta para a educação. A gente tem o Senai do Rio que faz a parte
de designer, que já é uma grande coisa. O Senai sempre trabalhou, né, de uma maneira inteligente. Mas recentemente foi criado um curso de pós-graduação, Unileia, uma pós-graduação, inclusive de uma universidade que tem em Portugal mestrado, e aqui no Brasil ela tem pós-graduação. É ligado a gemologia e joalheria. Abriu agora turmas. Eu me inscrevi e já me formei, tá? Nela. É uma escola interessante para o Brasil. Precisamos formar profissionais. Na gemologia temos a Escola do Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo, que forma em gemologia. Uma boa escola, belíssima escola, e que tem esse profissional que é uma raridade no mundo, tá? Porque o gemólogo não é formado em universidade. Eles são formados nos grandes centros técnicos, grandes marcas como o GIA, como a HRD, que é da Antuérpia, o GIA americano, e outras. Gem Valley da África do Sul. Você tem várias escolas tradicionais. Temos a África do Sul, temos os Estados Unidos, temos na Antuérpia. No Brasil tem essa escola, a universidade, tem essa outra que faz pós-graduação, temos o CETEM aqui do Rio de Janeiro, que é uma preciosidade do Brasil, que tínhamos vários mestres, no Brasil tem vários mestres, tiveram vários mestres, inclusive famílias renomadas aqui do Rio de Janeiro, professores renomados ali no CETEM, pessoas que a gente sabe que eram pessoas dedicadas, sérias, honestas, porque esse mercado é um mercado de muita variedade de perfis, para falar uma palavra mais bonita para você. E tem gente que é séria e gente que está brincando no mercado. Então, a gente precisa de escolas, porque a gente vai certificar essas pessoas. A gente não vai contar só com uma família ou com um profissional. Se a gente faz essa formação, é uma maneira de fortalecer isso. É muito importante. E passar também pela questão da segurança, né, César? Sim, muito grande. Aumentar a segurança, não só a segurança jurídica, mas a segurança para que essas pessoas também consigam transitar com essas joias, transitar com os carros de luxo. Isso também faz parte do desenvolvimento e da geração de condições adequadas para os vários recortes da sociedade. Nós precisamos prioritariamente dar atenção às favelas, sim, mas faz parte também aproximar essa classe mais abastada, para que você consiga. É parecido com a história do petróleo. Sim. Nós precisamos migrar para os combustíveis renováveis, sim, mas hoje não se equilibra sem o incentivo dos recursos provenientes dos combustíveis fósseis. Sim. Então, nós precisamos. Bom, César, o papo está excelente. Você que está assistindo a gente e que não tinha pensado nesse segmento, eu acho que faz muito sentido você chegar mais perto, entender mais esse segmento e, quem sabe, não seja uma oportunidade de negócio para você. Vem conversar com a gente. A turma aqui, como eu costumo dizer, tenho te falado algumas vezes, a turma é muito bem capacitada, né, César? Amém. O que a gente precisa é de mais braços. Então vem para cá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos. Vai lá também, dá uma maratonada nos diversos assuntos que não se esgotam. São horas e horas e horas de programas que nós temos conversado sobre business, sobre oportunidades de negócio. Então fica com a gente, que a gente tem muita informação. César, considerações finais. Considerações finais é o que você falou. Eu tenho 600 e poucos vídeos na internet falando da educação na área mineral. Eu estou lá como perito.maia. Eu tenho um e-book que eu fiz com muito carinho para o setor mineral, né, que está focado exatamente nessa rigidez e nas várias variáveis do setor mineral. Tá?
O livro está lá, à disposição de vocês, e realmente nós precisamos reforçar essa participação de todas as formas. A publicidade tem os seus benefícios, mas ela depende de você, depende do público para ela ter o resultado. Isso é muito importante, tá? Eu agradeço mais uma vez ter sido recebido por um amigo. É um carinho especial pela família inteira, né? Muito obrigado, A Ricardo. recíproca é 100% verdadeira, meu amigo. Obrigado. E vamos continuar fazendo negócios, né, César? Amém. Porque esse Rio de Janeiro tem muito, e o Brasil tem muito chão para a gente melhorar, crescer, se desenvolver como empresas Sim. e como sociedade. Então fica com a gente.